O obreiro aprovado, o obreiro que agrada a Deus, ele precisa ter pelo menos duas ferramentas no campo espiritual para que o seu ministério seja autêntico e reconhecido pelo Senhor. Eu estou falando da ferramenta anzol e eu estou falando da ferramenta facão. Acompanhe conosco agora esta maravilhosa reflexão. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. O meu nome é Clésio Lefa e você está no canal Ensino Sem Fronteira. E nesse vídeo, como nós já falamos na introdução, nós vamos trazer uma reflexão para obreiros, pregadores, pastores, enfim, aqueles que estão na linha de frente. Meditando na palavra de Deus, eu estava pensando sobre obreiros aprovados, obreiros reprovados, e Deus me fez refletir sobre algo, e é aquilo que eu quero compartilhar com os irmãos neste vídeo. Fique conosco, será uma breve reflexão. Em poucos minutos eu quero transmitir o que Deus me fez entender. Eu tenho certeza que isto irá somar na sua vida. O tempo separado, o tempo dedicado agora que você está assistindo ao nosso vídeo, será muito produtivo. Não estamos aqui simplesmente para envolver o seu tempo e tomar o seu tempo, mas queremos somar e acrescentar algo em sua vida. Leamos um versículo bíblico para nós introduzirmos o que vamos falar aqui. Abra sua Bíblia, se você pode, ou então acompanhe mesmo na tela. Eu vou colocar agora na tela o texto de Marcos, capítulo 1, versículo 17. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Meus amados irmãos, é quase que impossível nós falarmos sobre chamada, sobre ministério, sobre vocação divina, sem citarmos estes textos que nos mostram a chamada dos primeiros discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Como não vibrar com esta expressão bíblica, onde Jesus vai ao mar e ali encontra pescador de peixe e lhes promete então transformá-los em pescadores de homens. Esta é uma passagem muito tremenda. E é nesse gancho de pescador com obreiro, com ministro, com servo de Deus, que eu quero trazer esta reflexão. Nós precisamos ser pescadores aprovados de Deus. Nós precisamos ser pescadores que agradam a Deus. Será que você tem sido um bom pescador? Será que você tem sido um bom obreiro? Acompanhe comigo este pensamento. Quando eu citei inicialmente as duas ferramentas, o anzol e o facão, eu estava me referindo a uma linha de trabalho. Nada mais é do que a vontade de Deus para aqueles que são seus servos, que trabalham pescando almas no mundo e ingressando-as no reino de Deus. O que é um obreiro, um pescador aprovado por Deus? Primeiro, é alguém que tem o anzol que pega o peixe, o anzol que tira o peixe da água. Nesse ponto envolve todo um carisma, uma simpatia, o amor, o se aproximar das almas. O obreiro de Deus, ele precisa quebrar estas barreiras e passar a interagir com pessoas. O bom pastor, ele tem cheiro de ovelha. Ele sabe abraçar, ele sabe conversar, ele tem sabedoria, ele se aproxima de forma única, com o propósito de atrair o peixe.
Um obreiro sem o anzol é um obreiro que afasta pessoas, é um obreiro politizado, é um obreiro só de igreja, só de culto, mas não de vida. Ele não é alguém que leva pessoas até Cristo. Ele é alguém que gosta do holofote do culto. Ele é alguém que gosta dos momentos em público. Mas ele não entende o que é o evangelho cara a cara, tete a tete. Ele não sabe o que é um evangelismo pessoal. Ele foca a obra de Deus como apenas uma oportunidade entre as multidões. Esse não é um obreiro aprovado. Mas o obreiro também não pode ter só o anzol, porque só trazer, cativar, se tornar amigo, abraçar, não é o suficiente. É necessário, após o anzol trabalhar e trazer o peixe, é necessário um trabalho agora do facão, onde o peixe é limpo, onde o peixe é preparado para ser servido. Quando nós estamos falando de almas, nós estamos falando de um preparo na palavra, uma transmissão da educação bíblica. Aquilo que Deus requer e aquilo que Deus detesta precisa ser evidenciado para as pessoas. O peixe precisa ser bem preparado para que ele seja aceito na mesa do Senhor. Imagine você que está me escutando, se você vai a uma peixaria e ali você pede um peixe, e então o garçom lhe apresenta em um prato um peixe que foi pescado das águas, porém ele não passou por processo algum de purificação, ele não passou por processo algum de limpeza, e ele apenas diz: está aqui o seu peixe, seja feliz o saboreando. É lógico que você então vai repugnar e dizer: mas o que é isso? Como eu posso comer um peixe assim, sem um preparo, sem ser limpo, sem um trabalho feito em cima dele? Eu não posso comer isso. É exatamente essa atitude de Deus quando ele se depara com pessoas que não receberam o impacto da sua palavra, dos seus mandamentos, da sua santidade. Deus não consegue aceitá-la na sua presença que é santa. A sua santidade repugna a tais pessoas. É por isso que cabe a nós, como obreiros, nós termos estas duas ferramentas: o anzol que traz, mas também o facão que limpa. Se eu for um obreiro que tem apenas uma destas ferramentas, então haverá grandes problemas para a obra de Deus. Eu não estarei cumprindo com a vontade do Senhor para a minha vida. Imagine se eu tenho só o anzol, aí eu encho a igreja de pessoas, eu amontou multidões, porém, pessoas que não adentraram para o caminho da palavra e, consequentemente, elas também não chegarão no destino que é o céu. Elas não estarão preparadas para viverem na presença de Deus. Então, se enche templos, se enche igrejas, mas não se trata o problema do pecado, não se conserta a vida, não se muda o passo, se continua vivendo da mesma maneira. Então, nós criamos igrejas inchadas, cheias de pessoas, mas o céu continua vazio, vazio de almas, vazio de santos. Entenda, você obreiro, você pastor, você ministro, você pregador. Deus nos chamou para trabalharmos a fim de preparar pessoas para se encontrar com o Senhor. Aglomeração de gente, já existem muitos eventos no mundo que estão promovendo esse tipo de coisa. Agora a igreja, ela é diferente. Ela não aglomera gente simplesmente para mostrar um número avançado de pessoas. Ela então atrai pessoas para que possa então revelar a palavra de Deus. E pela palavra de Deus elas sejam libertas e vivam em novidade de vida para a glória do Senhor. Então, quanto ao anzol, ele é bom, mas se não for acompanhado do facão, ele traz grande aparência no momento, mas
pouco resultado no final. Nós, como líderes do povo de Deus, que estamos à frente da obra do Senhor, temos o compromisso de trabalharmos para apresentar a Deus aqueles que Ele nos confiou para educarmos e ensinarmos de forma que lhe agrade, segundo a sua palavra. Agora me acompanhe aqui. Se é verdade que um obreiro com anzol e sem facão, ele não é aprovado por Deus, também é verdade que um obreiro com facão e sem o anzol também não é aprovado por Deus. O obreiro do facão é aquele que limpa, é aquele que trata, que prepara, mas esse tipo de obreiro tem que ter um grande cuidado para então não afugentar peixe bom do aquário do Senhor. Esse é o obreiro que quer bater, ele quer exortar, ele quer limpar, porém ele se posiciona de uma forma que os seus ouvintes não entendem que ele quer o bem da sua vida. Pois o que parece é que ele quer matar, é que ele quer destruir, é que ele quer aniquilar. Nós temos que ter um cuidado quanto a isso. E sempre nos examinarmos quando levarmos a palavra do Senhor, pronunciarmos um mandamento, uma exortação do Senhor. Será que realmente nós queremos promover o bem, a edificação daquele que nos ouve? Ou estamos apenas querendo ferir? Ou estamos apenas querendo atacar? Temos que ser, sim, pessoas determinadas e convictas com a palavra de Deus. O que é certo, o que é errado, o que precisa ser falado, não dá para cortar volta, não dá para tapar o sol com a peneira. Temos que ter coragem, sim, para falar a verdade, mas temos que ter também a característica daqueles que têm o anzol, aquele amor que atrai, aquela compaixão que constrange. Precisamos ser como Jesus, que diante de um Pedro fraquejante na fé, que afunda no mar da Galileia, ele tem uma palavra pronta de exortação dizendo: ó homem de pequena fé. Mas ao mesmo tempo que ele tem a palavra de exortação, ele também tem a sua mão estendida para Pedro, para levantar Pedro de volta e trazer Pedro de novo para o barco. Use a unção que Deus te deu para tratar, para limpar, para exortar. A Bíblia fala exatamente no ministério de exortar. Se Deus te chamou para isso, faça com toda a dedicação, mas tenha a essência de Deus na tua exortação, porque a Bíblia diz que Deus exorta ao filho que ele ama. Exorte como alguém que quer ajudar, exorte com amor, exorte com a intenção de fazer a pessoa melhorar, de fazer a pessoa se aproximar de Deus, de fazer a pessoa chegar mais perto das bênçãos do Senhor. Afie a sua faca, mas não esqueça o anzol. Pesque muitas almas com o teu anzol. Seja cativante, caia na graça de todos, mas não esqueça a sua faca, porque senão Deus não irá aceitar a estes peixes. Meus amados, eu vos deixo esta reflexão no nome do Senhor. Seja um obreiro aprovado na presença de Deus. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma com o seu ministério e com o seu trabalho. Se você assim sentiu da parte de Deus, deixar o seu like para que esse vídeo alcance mais e mais obreiros, a fim de que o trabalho seja mais excelente na obra do Senhor. Faça isso. Isso nos ajuda muito aqui no canal Ensino Sem Fronteira. Se você também não é inscrito, já se inscreva em nosso canal para acompanhar cada vídeo que nós postarmos aqui. Ative o sininho das notificações e vamos juntos nessa missão tão gloriosa, não de divulgar o nosso nome, não de divulgar a nossa pessoa, mas a verdade da palavra de Deus. Ensino sem fronteira. Essa é a nossa missão. Não tem barreira, não tem fronteira, não tem limitação. O meu nome é Clésio Lefa e aqui eu estou em nome do Rei, em prol do reino de Deus e crendo sempre na autoridade máxima das Escrituras.